Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Em 1993, o programa Silvio Santos, aquele clássico com auditório, audiência e tudo mais, ele entrou no Guinness Book por ser o programa mais duradouro da televisão brasileira. Já acho que em 93... Porque ele começou em 63 com o programa do Silvio Santos. É, pra você. Porque em 1960 ele começa com Vamos Brincar de Forca. 3 anos depois esse programa muda de nome para Programa do Silvio Santos. E aí, pô, foi até agora a pandemia. Então o Guinness Book, o próximo que fizer vai ter uma cota aí pra chegar. Vai ser difícil. Olá, caros ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso querido Se Pá um Podcast. Eu me chamo Ronaire Nunes, estou aqui acompanhado de duas pessoas maravilhosas. Primeiro ele e o cabelo dele maravilhoso, gente. Pedro Ibarra. Hoje eu estou especialmente sedoso, galera. É clear. Meu Deus, velho. Do Cristiano Ronaldo. A gente fazendo piada de um episódio mais down, assim. Como assim? Pior que a gente já começou assim. Eita! Começamos legal. Em busca do cancelamento. Meu sonho é não sair na rua nunca mais. Não, gente, a gente vai falar sobre um tema triste hoje, mas de uma forma alegre. Como... Não nos julguem, porque as pessoas Não nos julguem, porque o que a gente vai falar hoje deixou como legado a alegria. Alegria. Também é. Camis, você já quis cancelar o nosso episódio, nem deu tempo de eu te apresentar. Camila Germano, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, sempre aqui pra tentar cancelar a gente. Gente, calma, não vamos ser cancelados, vamos explicar. Todo mundo que acompanha o Se Pá um Podcast já sabe que é o podcast do Correio Brasiliense voltado para o entretenimento. Essa semana a gente tinha muita coisa pra falar, a gente planejou diversos assuntos. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça, surpreendentemente. Só que algo muito maior aconteceu no mundo do entretenimento, que foi a morte, o falecimento do nosso querido Silvio Santos. Pois é. E aconteceu há 2 dias antes da gente estar gravando, e a gente parou e pensou, cara, não faz sentido a gente ter um episódio que fale sobre entretenimento, que fale sobre diversão, TV, música, sem falar do Silvio Santos, que foi um dos grandes precursores de todas essas vertentes do entretenimento no Brasil, e que muitas pessoas têm de uma forma muito doce, muito querida no coração. Todo mundo acompanhou a programação da SBT quando era criança. No mínimo. E não faz sentido a gente falar de entretenimento sem prestar uma homenagem ao Silvio Santos. E apesar de estarmos todos muito tristes com o falecimento dele e do que isso significa para a memória dos brasileiros, estamos muito felizes de termos uma chance de celebrar a vida e o trabalho dessa pessoa, que é simplesmente imaculado, diria eu. Exatamente, mas por favor parem de morrer, porque dá muito trabalho para jornalista. Meu Deus do céu. Por favor. Meu Deus, Pedro. Pedro. Enfim. Muito bem. Gente, Silvio Santos, SBT... Cara, nem sei por onde começar. Eu acho, Camis, que a gente deveria começar falando um pouco sobre o histórico do Silvio Santos, né? Você quer introduzir, falar um pouquinho sobre de onde ele veio, como que ele começou esse trabalho na TV, até o que ele se tornou. A gente vai te ajudando, fique tranquila. Não, porque todo mundo tem aquela história, logo depois do falecimento dele, veio essa questão sobre se ele era um camelô mesmo, se era muito no imaginário popular e tudo mais. Mas assim, eu também não cheguei a uma conclusão assim... Cadê? Os fatos não estão todos ali, eu acho, sobre essa questão. Não é claro. Exato. Mas assim, o que a gente tem de claro, ele começou fazendo um programa chamado Vamos Brincar, na TV Paulista. Brincar de forca, isso mesmo, desculpa. Na TV Paulista, foi em 1960. Pedro já estava assistindo. Nessa época eu já tinha 14 anos. E aí, aí ele ficou lá um tempão e aí ele pensou assim, o que será que eu posso fazer de diferente? E aí ele resolveu criar o SBT. Basicamente isso, se a gente for pensar. Assim, a gente pulou qualquer 44 etapas no meio do caminho. Ah, sim, mas assim, você falou. Mas vocês querem acrescentar alguma coisa sobre a trajetória? Até lá. Eu acho, assim, que muito se fala o senhor Abravanel, que era o verdadeiro nome do Silvio Santos, que o Pânico tentou convencer a Sabrina de que era Cenoura Abravanel um tempo. Mas eu acho que a história do senhor Abravanel, ela é feita de muitos saltos estratégicos na criação do SBT. E mistérios estranhos. Gente, o Pedro quer ser cancelado hoje. Doido, ele tá sedento. Não, eu tenho uma história muito... Calma aí. Eu estava, logo que senhor Abravanel morreu, ele morreu no sábado, no domingo eu visitei os avós da minha namorada. E o avô da minha namorada é de Niterói. E era um cara
que gostava muito dos camelôs. Uhum. E existe uma história que o melhor camelódromo era em Niterói, por um tempo. E ele conta que ele acompanhava os camelôs e que realmente os camelôs tinham essa coisa meio radialista, meio apresentador. Uhum. E que ele chegou a ser Sim, era isso que eu ia arrego falar. de camelô. Uhum. Que é quando você é uma pessoa contratada pro camelô, que o camelô te dá um dinheiro pra você fingir que compra. Meu Deus. E aí ele te dá um negócio, depois você devolve e fica por isso mesmo. Ai, cara, isso é muito aquele negócio de você querer fazer o retorno e aí é muito movimentado e você pede pro passageiro descer, passar na faixa de pedestre pra parar o trânsito e você sai do retorno. E aí, o que acontece? Ele fala que ele não lembra do Silvio Santos. Mas nessa época o Silvio Santos também não se chamava Silvio Santos. Então ele falou, eu posso não lembrar. Ou porque ele era bem mais velho que eu e a gente não bateu na mesma época dos camelôs. Ou porque ele não usava esse nome. Então é uma coisa muito louca isso. Mas assim, os mistérios e os pontos estratégicos são interessantes. Gente, eu preciso só fazer um brevíssimo parêntese pra dizer que eu tô surpreso com a informação de que o Pedro namora. Há Você já 9 falou 30 anos. vezes aqui já. A gente já mandou beijo pra minha namorada e tudo mais. Meu Eu namoro há Deus. 9 anos. Meu Deus do céu, não é possível. Ronaire, eu estou... 9 anos? Eu estarei passando um contato de um geriatra, porque se em 1960 eu estava assistindo Vamos Brincar com Forca, de Forca, e você também, que eu tenho certeza disso. E agora você esqueceu que eu tenho namorada há 9 anos? Gente, mas... Ele já falou dela várias vezes aqui. Já, várias. minha namorada, Pedro, ela adora essa perdão. série. Inclusive, conheci ela semana Perdão. passada. Foi mesmo, a Camila conheceu ela semana E passada. como assim? Que circunstância? A gente se cruzou gente no meio do nada, A assim. gente se cruzou, ela tava comendo pizza, eu tava indo comprar uma pizza no mesmo lugar e a gente se cruzou. E ficamos assim, porque a gente não quer se ver. Aí A gente não quer se falou, ver fora do chega, local de trabalho, tá por favor. bom. É. Ai, que lindo a elite brasiliense se encontrando na pizzaria, gente. Ai. Mas, enfim, Pedro, depois você me conta mais sobre sua digníssima. Tá Qual é o bom. nome dela? É, Luísa. Luísa. Manda um beijo Muito pra bem, Luísa. um beijo, grande Luísa. beijo. Voltando aqui, gente, pro... Nós temos um objetivo hoje aqui. Pra nossa... Bom, acho voltando que aqui temos, pra né? carreira do Silvio Santos, eu acho também que uma coisa que a gente tem de pontuar, que foi quando ele montou o SBT, muito se diz sobre o contexto, que era a ditadura militar e como toda essa negociação foi feita. Eu não vou entrar nesses termos porque eu acho que pra falar sobre isso, você precisa ser um historiador e você precisa ter Outros conhecimento de causa, né, do que você tá falando. Porque muita gente vê assim por cima e fala, né, Era critica. ali. É. Eu não sei, beleza, eu entendo que é um momento complexo, mas eu acho que criticar também, assim, só por criticar, só por conta do momento, é delicado, porque eu não sei o que estava acontecendo. Mas uma coisa que a gente tem de pontuar é que o SBT meio que entrou pegando a vacância da TV Tupi, que somos muito próximos da TV Tupi, e aí foi aí que o SBT começou a engrenar, a partir do momento que ele pegou essa vacância da TV Tupi e começaram a estrear todos esses programas de auditório. A vacância de segunda maior rede de TV. Assim. Exato. E outra marca também do SBT foram os programas de auditório, principalmente no começo. Não sei se recentemente tanto assim, porque virou uma coisa comum, né? Eu acho que o próprio programa do Silvio Santos, ele se perdeu muito quando se perde o Silvio Santos, a figura do Silvio Santos, que já não estava, pra quem não acompanha, o Silvio Santos já não estava há algum tempo. Foi ali na pandemia, né, que teve essa quebra maior. Na pandemia assim. passaram umas velhos. reprises, e aí depois já voltou sem ele. Voltou com a Patrícia. Voltou com a Patrícia Bravanel, que é a filha mais velha. Não, Mas é uma das 6 filhas. isso. E eu só queria pontuar aqui, gente, que a criação do SBT se deu, estrito senso, em maio de 1976. Exato. O Pedro já tinha os 30 anos. Por ali eu já tava namorando e o Ronaldo não sabia. E em 1993, o programa Silvio Santos, aquele clássico com auditório, audiência e tudo mais, ele entrou no Guinness Book por ser o programa mais duradouro da televisão brasileira. Já acho que em 93... Porque ele começou em 63 com o programa do Silvio Pois Santos. é, pra você Porque em 1960 ele começa com Vamos Brincar de Forca. 3 anos depois esse programa muda de nome para Programa do Silvio Santos. E aí, foi até agora a pandemia. Então o Guinness Book, o próximo que fizer vai ter uma cota aí pra chegar. Vai ser difícil. Percebam então, caros ouvintes, que o Silvio Santos, ele começa com o SBT depois dele já ter solidificado uma carreira em outras emissoras, muitas das quais nem existem mais. Enfim, mas ele já chega carregando essa bagagem. E
Depois disso, acontece tudo que a gente já conhece, né? Não tem muito ali o que mergulhar mais. Mas eu acho que agora vale a gente abrir um parêntese sobre esse homem, que era o Silvio Santos, além dele na TV, mas sim o que mostram dele no entretenimento. Porque o Silvio Santos foi alvo de série, de filme. E uma dessas apostas, que é o filme Silvio, interpretado pelo nosso querido Rodrigo Faro, estreia mês que vem, em setembro. Tem que ver se não vai mudar, né? Pode ser que eles que escolham mudar ou fazer alguma outra porque coisa. Tá bem na boca. É dia 5 de setembro a estreia. 5. Então, tá bem na boca e aí é meio não sei. É difícil porque... esteja muito fresco. Porque já... Tipo assim, a morte dele já foi uma questão que dividiu muitas opiniões de várias coisas. Como, não vai ter um velório público, porque era o que ele queria, mas aí a galera debate sobre isso. Então, assim, às vezes, falou-se sobre ele não querer que a morte dele fosse ficado o tempo inteiro, todo mundo falando e, né, fazendo, como é que é? Tem um termo pra isso, é tipo... Espetacularizar a morte. Então, talvez seja meio que uma coisa do sentido, seguindo o desejo dele, de que não seja por agora, mas a gente não tem essa informação. Ao mesmo tempo, esse filme é do grupo do SBT, que vai sofrer um baque violento com a perda dele. Então, talvez financeiramente seja muito jogo botar ele agora. Sim. Porque o filme vai rodar legal, ainda mais que foram escolhas um tanto quanto... polêmicas. Não é nem polêmica, porque polêmica tem que ter uma discussão em que uma pessoa concorda e outra discorda. Gente, ele quer muito ser cancelado. Todo mundo concordando. O Rodrigo Faro fazer o Silvio Santos. O Rodrigo Faro que não atua bem há uns 15 anos. Então, vamos escolher um tanto quanto inusitado. Inusitado é um grande termo. E assim, o trailer... Infelizmente, o trailer não me entregou o que... Entregou o que pode ser o filme e não gostei dessa informação. Talvez entregou demais, vai ser um pouco... Mas assim, falando de detalhes do que o filme vai trazer. O filme vai passar sobre o sequestro da família do Silvio Santos. Do momento em que outro momento muito marcante, né, pra todo brasileiro. O momento que a Patrícia ficou feita de refém na casa dela e tudo mais, enfim. E então, assim, vai passar por vários momentos da vida dele, né? Pretende ser isso, assim. Então... veremos. A cinebiografia é isso, vai mostrar a vida inteira dele, né? E como a gente disse, a vida inteira do Silvio Santos é muita coisa. Sim. Então, por exemplo, a gente já tem... A Disney Plus tem uma série também, que é o Rei da TV, que tá o quê? Na terceira temporada? Segunda temporada. Foram 2 temporadas. Então, assim, que já mostram mais um início dele. Nos programas de auditório, como ele mudou o programa de auditório. Eu tava discutindo, inclusive, com as pessoas no sábado, depois que ele morreu, que eu acho que se a gente fosse dividir a TV brasileira em prateleiras, as primeiras prateleiras seriam todas dos programas do pessoal que faz programas de auditório. E a primeira prateleira do Silvio Santos. Eu acho que do lado do Silvio Santos estaria o Roberto Marinho se ele aparecesse na TV. Mas o Roberto Marinho nunca apareceu na TV. Ele é muito importante nos bastidores. Então estaria o Silvio Santos em primeiro, e aí depois vinha embaixo, sei lá, Chacrinha, Jô, Falcão... Falcão, ó. Do nada. Faustão. Jô, Faustão. Aí você tem outras pessoas que vão vindo abaixo. Mas eu acho que as primeiras prateleiras da TV brasileira são todas no programa de auditório. Sim. Porque domingo, porque segunda... porque as reprises, porque domingo você vê, segunda você comenta. Aí você tem as reprises de momentos. Aí depois com as redes sociais você tem os momentos viralizando. Tudo parte do auditório. Sim. Então... eu não sei se... Você acha que o Silvio Santos conseguiu entrar nesse contexto das redes sociais? Menos. Porque quando ele meio que sai do programa, ele... tá naquele momento em que a gente tem essa coisa, porque a pandemia no Brasil fez o boom das redes sociais virar o que é hoje, né? Sim. Teve muito disso. Então eu penso... Deixa eu ficar calado. Pode continuar. Mas assim, o Silvio Santos, ele já tava num lugar assim... É porque não era redes sociais quando ele falava com a Maísa, por exemplo. Mas ele tinha esse lugar de viralizar. Era uma coisa...
natural. Que, tipo assim, que as pessoas estavam Tanto que agora estão voltando vários vídeos. Cara, o vídeo dele chamando, da Maísa batendo a cabeça na câmera, começando a chorar. ele puxando no auditório. Medrosa! Medrosa! É um negócio inacreditável. Gente, sobre isso eu queria pontuar uma coisa. Porque eu assisti aos programas do Silvio Santos quando eu era uma criança. E eu acho que uma característica... Porque todo ali por volta de 1977. No segundo ano de TVS, antes da SBT. Que ódio. Mas eu acho que todo mundo fala hoje que ele tem uma característica muito importante, que é o carisma e tudo mais, e eu não discordo. Mas eu acho que uma outra característica muito importante do Silvio Santos e de todo apresentador que trabalha com auditório, cara, é ter um pulso firme. Sim. É ter uma objetividade muito grande. E eu lembro disso que eu assisti, uma coisa que me divertia muito era as patadas que ele dava nas pessoas. Os cortes, assim, brutais, que hoje seria canceladíssimo. Mas ele fazia aquilo, hoje em dia eu entendo, hoje em dia não, depois de grande eu já comecei a entender qual era a manha, que é, cara, você tem de ter um controle de você estar ali com quase 1000 pessoas ao seu redor assistindo, e você tem de saber ter um pulso firme muito forte. Eu acho que essa característica dele é o que mais me marcou. E ele sabia que não eram só 1000 pessoas em volta dele. Que ele sabia que daqui a 2, 3 dias depois da gravação, ia ter na casa de dezenas de milhões. Sim, exato. Ele tinha uma noção de Brasil muito grande. Muito grande. Mas eu queria... Inclusive o nome dele é essa noção, né? Ele escolheu o Silvio Santos porque ele queria que o nome dele representasse os brasileiros. Se chegasse um programa de auditório e fosse, o senhor Abravanel, eu acho, inclusive, que todas as filhas do Silvio Santos... também, né? Um Ibarra. Não é popular. Não é Meu Deus do céu. Um germano italiano. Tá entendendo? Mas eu acho, inclusive, e isso eu tô falando sem sacanagem, talvez seria o papo das filhas pararem de viver no Abravanel, por exemplo. O Thiago Abravanel foi um cara que cresceu pra caramba porque era da família do Silvio Santos. Sim. Sabe? Então eu acho que as filhas talvez, Renata Santos, Daniela Santos, Patrícia Santos, porque são nomes que conversam com o brasileiro. O Abravanel hoje conversa com o brasileiro porque elas quiseram que conversasse. Porque o próprio Silvio Santos não usava o Abravanel. Então isso é muito louco, assim, eu acho. E eu acho que esse apreço do Silvio Santos pelo Brasil como um todo se demonstra em muitas outras coisas, incluindo, eu acho que o principal deles é a forma como ele montava as grades do SBT. Foi outro debate muito, muito grande, né? O SBT tinha desenho animado pra caramba. O SBT tinha programa infantil, série. O SBT trouxe pro Brasil Chaves, Rebelde, Usurpadora. O SBT trouxe pro Brasil Dragon Ball. Teve as novelas também, né? As novelas mais infantis. Séries também, muitas séries desembarcaram no Brasil pelo SBT. Foi no SBT? Eu mudei agora de assunto, desculpa, mas do The Boys passou no SBT, eu fiquei chocada com essa informação. Ele fez parcerias agora com a HBO Max, com a Amazon Prime Video. Então são coisas que estão dentro do DNA do SBT, que é um DNA muito menos retroalimentado que o da Globo, que a Globo gosta de passar as coisas da Globo. O SBT sempre foi muito aberto. O SBT teve uma época que o SBT passava esporte norte-americano. Então, assim, eu acho que é muito interessante a forma, essa ideia do Silvio Santos de ver que ele queria agradar o brasileiro antes de ficar rico. E tava ficando milionário, a gente não tá tirando isso dele. Mas ele queria agradar o brasileiro. E aí vem a polêmica da morte, que eu gostaria que o Ronaldo trouxesse aí. Que é o que estava passando na TV. Sim, é verdade. Isso bombou muito nas redes sociais. O Silvio Santos morreu no sábado de manhã, dia 17, se eu não me engano, que foi um sábado. Eu acabei de falar. E aí, enquanto todas as emissoras estavam... Isso pode ser até uma outra coisa que a gente pode debater sobre como as outras emissoras retrataram a carreira do Silvio Santos, que eu acho que foi um acerto muito grande da Globo. Algumas pessoas criticaram, a Globo endeusou demais, deu muito tempo pra morte do Silvio Santos. Mas qual é, cara? Tem que dar, velho. É um dos maiores nomes da TV brasileira, entendeu? Assim, tem que dar... Gosta ou não, você tem que dar o crédito pra pessoa que fez muito pela TV brasileira, entendeu? Com certeza. E certas coisas, em certos momentos, não existe essa disputa besta de ele era da emissora concorrente. Até ele falava que as pessoas podiam assistir a novela da Globo e depois voltavam pra ver as coisas nele. Exato. Mas enfim, fora isso, chamou a atenção
dos tuiteiros, que o SBT, enquanto todas as outras emissoras passavam, repercutiam a morte de Silvio Santos, o SBT continuava passando o Scooby-Doo. E aí depois foi-se noticiado, se eu não me engano, a exclusiva foi dos nossos amigos da Folha de São Paulo, que ele tinha escolhido isso, que era pra manter a programação ali. Que e não era fazer... Ele era supersticioso, então não queria nada pronto sobre a morte dele. Exato, e daí nesse meio tempo as pessoas estavam ali organizando o que fazer e o que falar. Enfim, eu acho que quando um grande nome do entretenimento morre, é muito fácil para os jornais, para a mídia em geral, tropeçarem ali em um momento ou outro. Eu já tropecei, já publiquei coisas que talvez não fossem tão legais, outros jornais também assim o fizeram. Eu não sei se foi o Terra ou a Veja que publicou a primeira matéria com morre neste XXX, né? Ou seja, era uma coisa que teoricamente, supostamente, já estava preparado. Mas isso é normal, mas o que eu acho que, assim, em geral, o que eu vi da cobertura midiática sobre a morte de Silvio Santos foi muito acertado. Foi muito respeitoso e, enfim, refletiu. Do que você tá falando, mas aí a gente não precisa ficar... Teve óbvio que tem as pessoas sensacionalistas, enfim. Mas sim. a gente não precisa pontuar. Eu acho que no geral mesmo, como você falou. Exato. No geral, eu acho que teve o merecimento da grande pessoa que ele era. E, gente, o SBT continuou passando desenho porque não tinha nada preparado, né? Como o Pedro falou. E outra coisa, eu acho que faz parte do DNA do SBT ter passado desenho. Sim. Quando tem aquele negócio da TV Globinho, que a TV Globinho vai acabar, perguntam pro Silvio Santos por que ele nunca parou com desenho. E ele fala, porque eu quero que as crianças liguem a TV de manhã e assistam o SBT. Pois é. Aí isso era uma outra coisa que eu queria falar com vocês. Sobre como que vai ficar, pra onde que vocês acham que o SBT vai remar? Pra manter essa tradição? Acho que sim. Ou tentar mudar em busca aí de um apelo comercial maior? Eu acho que agora eles vão manter. Eu não sei como é que vai ser o futuro do SBT. Porque eu tava pesquisando pra gente falar no podcast, né? As mais cotadas pra assumir o cargo do Silvio Santos no SBT são as filhas dele, Daniela e a Renata. A Renata, aparentemente, isso é coisa de bastidor que eu vi em algumas matérias que falam que ela tá sendo preparada já há um tempo pra assumir o cargo do Silvio Santos. Como líder. Ela já fez não administração, estudou em Harvard, parece, fez um monte de curso de administração de empresa, de conglomerado, assim mesmo. Então, talvez... Ela tem apenas 36 anos. Renato? 30, não. 46. Não, Renata, Renata 36, perdão. E, enfim... Mais nova do que eu e o Pedro, né? Muito mais. E quando a Renata nasceu, tava eu e o Ronaire na maternidade esperando ela pra dar um beijinho na testa. Bom, enfim. Então eu acho que talvez ela respeite, ela já saiba o caminho que o Silvio Santos ia querer que ela fosse, entendeu? Mas assim, de novo, é uma pessoa de 36 anos que ela pode trazer muitas coisas novas também. Porque ela tá viveu coisas do mundo da tecnologia e da TV, como ela mudou desde que o Silvio Santos começou. Sim. Que ela pode incrementar. E aí a gente vai ter que ficar aqui pra ver o que vai acontecer. Mas eu acho que se inovar demais, talvez bata no muro. É. Eu acho que agora tem que ir com calma. Principalmente porque agora tá muito, tipo assim... Agora o quê? 2024? Acho que nos próximos 2, 3 anos tem que dar uma segurada. Não pode fazer uma quebra muito... Não pode, brusca. porque senão vai todo mundo falar. Renata entrou e não é igual ao Silvio Santos. Ela não pode ficar vivendo... Ela vai viver sempre na sombra desse grande cara, gênio da comunicação brasileira. Então, ela precisa fazer... É aquela coisa, se você... Vou fazer uma metáfora com futebol aqui. O Ronaire não é muito familiarizado, mas fica meio legal. Mas tem um craque no seu time, um camisa 10 absurdo, e ele se machuca, e você entra no lugar dele, a primeira coisa que você tem que fazer é o arroz com feijão. Você não pode já entrar querendo driblar 3 zagueiros e chutar a bola do meio de campo. Então, eu acho que é isso. E aí, eu acho que também é interessante a gente levantar que o Twitter... rede social que nós gostamos muito. E que chama X, na verdade. Que chama X, trouxe um paralelo muito interessante que é com o Succession. E que Celso Portiolli é o grande Tom Wemsgans do SBT. Então, Celso Portiolli vem aí muito forte, né? Cara, a cara do SBT. Celso Portiolli e Rodrigo Faro. Porque eles perderam, por exemplo, Eliana, que podia correr por fora, talvez que era um nome muito forte e nas Gugu. manhãs.
Obviamente, também. Isso é uma coisa que eu acho importante a gente pontuar, que o SBT tem suas estrelas, Tem. né? Tem seus medalhões, são pessoas importantes, são pessoas que têm um apelo comercial muito forte, que é isso que importa, né? No final das contas, na TV aberta, é a pessoa ser carismática para vender determinado produto. E o SBT tem essas pessoas no jornalismo, tem essas pessoas no entretenimento. Ou seja, não... Tem grandes programas. Tem grandes programas. Ok. Assim, o SBT Fofocalizando? É porque já foi melhor. Você assiste Fofocalizando? Mas às vezes eu almoço tarde e aí tá passando na TV aqui. E aí eu tenho que parar um momento pra dar uma olhada quem tá namorando quem, né? Diga, Camis. Desculpa, eu parei aqui, a gente tava pensando das pessoas, mas o Rodrigo Faro não tá na Record? Ele tá na Record. Então, ele não é um medalhão. A gente tava falando dele. Não, ele foi no SBT e tudo mais, mas ele tá na Record, né? Então, igual a Fazenda também. Também na Record. Pois é, eu tava associando ela ao SBT, mas aí depois eu me toquei que não. Então, eu tava ligado que o Faro tá na Record esse tempo todo, mas eu acho que ele não tem uma... O Faro não tem essa ele não fica preso numa emissora, é isso que eu quero dizer. Entendi. E eu acho que essa é a grande talvez, característica inclusive, seja dele. a hora do SBT trazer de volta alguns nomes. Isso que eu ia falar. Não vai dar, mas Sim. tem alguns nomes que estão pingando no mercado há algum tempo. Imagina se o SBT me traz uma Angélica. Pois é. Ou o próprio Faro. O Faro não é uma pessoa que fica numa emissora só, ele já fez novela na Globo, cara. E agora ele tá apresentando na Record, enfim. Sim. Mas uma coisa... Eu queria só, desculpa, pontuar só mais um pouquinho, que assim, a gente tá falando sobre a questão das mudanças no SBT. Eles fizeram uma mudança recentemente, teve coisa com a Virgínia, tem uma programação noturna que é mais apelando pro público mais jovem. Então, assim... Talvez, assim, eles possam fazer mudanças desse jeito, nesse nível, entendeu? Exato. E era isso uma coisa que eu queria voltar na mudança. Eu acho que eu discordo de vocês com relação a essa vontade de se manter por 1-2 anos. Eu acho que as filhas aí têm de... Não é abraçar, mas sabe, tem de fazer jus ao espírito do Silvio Santos, no melhor sentido possível, de pensar que arriscar era uma característica que ele tinha. Arriscar ali na programação. Gente, quantas pessoas eu lembro que teve uma época que a Adriane Galisteu recebeu um contrato milionário pra fazer um programa no SBT, que o Silvio Santos resolveu mudar de horário, ela não gostou e saiu, não tinha nem meses do programa. Então, elas têm também de pensar nisso. Teve a Casa dos Artistas que o Silvio Santos descobriu que ia ter o BBB, saiu engolindo o BBB. As pessoas eram eliminadas, ele chamava de volta, falou, não, foi eliminado, mas você agora vai ganhar uma nova chance. Olha que brilhante fazia isso. o que ele queria. Boninho, inspire-se. Bom, mas então, voltando aqui... E também tem o debate de, vocês falam de mudança e tal, que a Patrícia Bravanel talvez não mantenha nenhum nome do programa do Silvio Santos, né? Tem essa possibilidade também. Então, assim, às vezes, tipo, isso já começa com essa quebra, entendeu? Discutindo em ser programa Bravanel, programa da Patrícia, mudar pra caramba. Mas aí ia ficar parecido com o encontro, né, com Patrícia também. E... Dá aquela lembrada, assim, né, por causa Não queria dos dizer nada não, mas Camila tá aqui pingando no mercado, família Bravanel. Ela pode fazer uma grande instituição aí. Nosso Silvio Santos brasiliense, caso serratense. Meu Deus, muito obrigada. Atende por Camila Germano. Obrigada, eu gostei do elogio. Mas, Pedro, eu queria perguntar uma coisa pra você, porque eu acho que você reflete muito. Como é que eu vou botar isso? Lá vem me chamar de geração Z. Eu tô até com medo. Não, mas eu acho que você reflete muito uma geração que, cara, não tá conectada com SBT TV, e não tá conectada com a TV Herol e nunca teve conectada com o Silvio Santos de uma forma tão profunda, talvez como eu. Eu gostava muito do Vai Dar Namoro. Que era da Record. Mas eu só queria dizer que eu fui conectado com a TV em algum momento. Mas aí eu queria te perguntar isso. O que você... Pode ser sincero, não tenha medo de ser cancelado nem nada. Eu não tenho O que esse medo. você... O que você acha dessa tentativa do SBT em específico de renovar grades com influencers? Você acha que esse é um caminho? Eu tenho uma birra com influencer assumindo papéis que podem ser... Porque a influência digital, eu vou por uma... Ele vai ser cancelado. Eu não vou cair nesse buraco, mas eu vou falar rapidamente. A influência digital, ela efetivamente, ela é uma influência pura. Ela não tem nada a ver com como eles agem. O influencer poderia estar fazendo stream de Minecraft ou de maquiagem ou de... Mas eles são influentes por influência. Eles têm a influência
pura. Eles não eram um apresentador de TV, um ator, um cantor. Eles são influentes. O trabalho deles é ser influentes. Alguns são influentes porque são engraçados, outros são influentes porque são bonitos, mas não é não veio da labuta deles a influência que eles receberam. Veio do esforço deles, que eu acho que há uma diferença, e de uma sorte também, que a gente não pode falar que tudo é meritocrático, porque há uma sorte de você cair no algoritmo na hora certa, de você viralizar no momento certo, da sua trend ter sido mais vista. Então, assim, esse é o ponto que eu tenho da influência. Então, a influência digital, ela tem que haver muito cuidado para você abrir esses espaços para influenciadores digitais assumirem lugares que são de pessoas que estudaram e estiveram por anos buscando e galgando esses lugares. A gente está vendo isso muito na TV. A gente tem grandes atores e grandes atrizes que estão perdendo lugar ou que não estão nem chegando a um ponto de receber esse lugar e que estão mofando em teatros esvaziados em nome de filmes com uma protagonista que é influencer e um protagonista que é influencer. Eu acho, no caso específico da Virgínia, um fenômeno. Virgínia é um fenômeno que eu não consigo entender. Comercial, né? 100% comercial. Ela é um fenômeno comercial, porque as maquiagens dela são muito criticadas negativamente. A forma como ela lida com as coisas é muito criticada o body negativamente. Splash de novo. Tudo dela é o body splash de waffles. Inclusive, descobri que ele tava vendido. Não tinha nenhum pra comprar na loja. Sold out. Sold out, esgotado. Então, tá, mas assim, volta pra sua análise que tá muito bom. Desculpa. A Virgínia, ela é um fenômeno, e eu acho que é um fenômeno que tem que ser aproveitado o máximo que pode. Assim como eu acho que tiveram outros fenômenos da influência que foram super bem. O próprio Fred, Desimpedidos, que foi pro BBB, ele é um fenômeno. O Whindersson Nunes é um fenômeno. Sim. Eu acredito que dessa nova safra, você tem uma galera da comédia que tem uma veia artística muito forte, um Láctea, um Matheus Teodoro, Sim. Até aquele chato lá que eu adoro, Matheus Costa, te adoro, a gente se conhece tudo, mas ele faz umas coisas muito chatas com o pai dele, já tá meio... Não, mas calma, batido. você tava no ritmo ótimo, mas agora você se perdeu. Resumindo, esses influencers... Eles têm que ser divididos entre quem tem influência e quem é um fenômeno midiático. E quem é o fenômeno merece estar na TV aberta? Eu acho que quem é o fenômeno midiático merece tempo, merece um espaço pra mostrar. Eu não acho que a Virgínia é o novo Silvio Santos. E nem nunca vai ser. Sim, porque sim. Acho que não vai haver um novo Silvio Santos. Mas eu acho que os fenômenos têm que ter espaço, porque a TV aberta, a gente esquece. Mas a internet ainda é uma bolha. O Brasil é o país que mais... O Brasil é o país que mais consome internet no mundo. Beleza. Mas tem lugar que a internet não chega. E o Silvio Santos chegava lá. E o Faustão chegava lá. Então, eu acho que essas pessoas, elas vão experimentar um novo tipo de influência. Uma influência por labuta e não só pela influência pura, se elas chegarem à TV. E eu acho que chegar à TV é um ponto. Uma novela da Globo, eu acho que eu já mencionei isso aqui. Uma novela da Globo tem por dia o que uma série de sucesso da Netflix tem por ano. Saiu exatamente esse dado sobre o Pedaço de Mim e Renascer. Renascer é uma novela abaixo da expectativa de audiência, abaixo. E mesmo assim, ela foi mais vista no Brasil do que Pedaço de Mim no mundo inteiro. Um grande vídeo de um grande youtuber. Vou botar o YouTube, que é onde tem mais acesso, mais do que TikTok. Um grande vídeo de um grande youtuber, um dos maiores youtubers do mundo, um grande vídeo pega 70 milhões, 80 milhões de visualizações. 80 milhões de visualizações é uma quarta-feira em que o mocinho vai beijar a mocinha na novela das 8, meu amigo. Eles estão acostumados com 80 milhões. Então, você levar essas pessoas para SBT eu acho que é uma jogada ousada, mas é uma jogada que não vai dar, acho que o fruto tão imediato quanto a internet. Então, essas próprias pessoas talvez não queiram, não tá voltando. Mas, querendo ou não, talvez minha avó saiba mais fácil quem é a Virgínia se ela estiver no SBT do que se ela estiver fazendo live que ganha 50 milhões de reais. Fazendo dancinha no TikTok. E aí eu concordo com a análise do Pedro. Acho que uma coisa ali ou outra, não, nem tanto, não sei. Eu acho que alguns nomes não são tão puros assim no mundo da influência, mas ok. Ok. Eu acho que a gente já tá num ponto que essa pureza tá se perdendo.
Sim, com certeza. Enfim, mas eu concordo com 100% disso, mas eu só queria acrescentar sobre TV, Camis, não sei se você vai concordar comigo, que é o seguinte, conforme a gente vai envelhecendo, eu acho que a gente vai tendo uma facilidade maior de lidar com a televisão e com a proposta da televisão aberta do que com as novas propostas da Com internet. certeza. Eu sinto isso. Hoje eu vejo muitos influencers, assim, que eu fico, cara, eu não consigo entender qual é a vibe desse cara, eu não consigo estar na plataforma que ele tá, eu não tenho paciência pra ficar no TikTok tanto quanto as pessoas mais jovens têm. E aí eu fico pensando, será que o meu lugar é na TV? Eu sinto que hoje eu já chego em casa e em vez de assistir um vídeo no YouTube, eu prefiro ligar ali na Globo News ou na Band Esportes e ficar assistindo alguma coisa. Enfim, talvez o meu futuro seja ir pra televisão aberta, seja o próximo passo. Então, O que você nasceu em significa... 1970, então assim, você tá seguindo a linha. Isso significa que a televisão não morreu, gente. Esse é o meu ponto Sim, final. óbvio. A Silvio galera Santos fica querendo- veio, criou e ela tá aí até hoje. Talvez nunca vá morrer. Eu acho que a televisão, na verdade, vai mudar um pouco de mídia. Ao invés de você ligar a sua TV a cabo ou a sua TV aberta digital, você pode ligar um Globoplay, mas deixar o canal rolando. Sim, Você Sim, tá sim. vendo a Amazon apostar em canais ao vivo. sim. Você vai ver, você tá vendo a SBT Plus. Aham. Plus, ou é mais SBT, sei lá o nome. Acho que é mais SBT. Mais SBT, trazendo a 9ª temporada de Doctor Who, sabe? Então eu acho De que... graça. De graça. Então eu acho que você tem a TV ganhou novas oportunidades. Sim. Agora, matar a TV, você falar que a TV tá morrendo, é a mesma coisa que você falar que o rock tá morrendo. Uma hora ou outra, vai aparecer uma outra banda de rock. Uma hora ou outra vai Do nada. aparecer uma outra banda de rock, uma banda aqui de rock que vai fazer um sucesso, que pode estourar no TikTok. Você vê aqueles chatos lá do Maneskin, estouraram no TikTok Chatos. tocando cover. Entende? Então eu acho que é isso, assim. Eu acho que a TV se renova. Infelizmente, a morte do Silvio Santos é uma renovação forçada. Sim. O SBT vai ter que se renovar de qualquer jeito agora. É. Então é isso. Bom. Caros ouvintes, já estouramos o nosso tempo. A gente passeou aqui, né, Camis, por vários temas. Sim. Mas eu acho que o resumo do CIPA de hoje é falar sobre o quanto o entretenimento vive graças aos passos que o Silvio Santos deu, isso eu não tenho dúvida. Sim. Camis, muito obrigado pela sua presença. Obrigada pra gente fazer esse episódio. Eu acho que é importante a gente pontuar, às vezes, quando essas pessoas são tão marcantes, morrem, a gente precisa pontuar esse legado. Sim, De claro, com alguma certeza. Pedro Ibarra, meu caro, muito obrigado pela sua presença, pela presença do seu cabelo magnífico. Muito obrigado. Ó, assistam em vídeo, ouçam o áudio e depois vão no YouTube, porque hoje o cabelo tá realmente diferenciado. Ah, por falar nisso, a gente vai estar tentando implementar o vídeo no próprio Spotify, né, Camis? Opa! A Camis Então- viu ontem, eu vou cobrar... Então tirem o celular do bolso, não é. assistam enquanto dirigem, não sei se isso mas vai... pode assistir enquanto dirige também. Eu não sei se isso vai ser implementado nesse, mas já existem conversas. Exato. E é bom pontuar que, sobre assistir, assistam a gente e vai nos comentários e fala assim, o que vocês gostavam de assistir? Porque, por exemplo, eu, no SBT, adorava os desenhos animados Sim. quando era mais novo. Tem muita gente que mudou a vida porque viu, a própria Isabela, que já participou Sim. aqui algumas vezes, mudou a vida dela o RBD, o Rebelde, a novela Rebelde. Então, assim, pô, entra aí, fala nos comentários pra gente, o que vocês assistiam? Vocês gostavam do programa do Silvio Santos? E o Bambu, onde é que tá? Eu quero saber onde estão todas essas coisas. Muito bem. Eu queria... Isso mesmo, comentem. E aí eu queria agora só pontuar alguns comentários que rolaram no nosso último episódio, que foi falando de Estrela da Casa, um novo reality Que só musical. existe porque o Silvio Santos trouxe Casa dos Artistas. Casa dos Artistas, é verdade. importante pontuar, Silvio Santos tá sempre aí. Na ocasião, nós tivemos um convidado especial chamado Gabriel Borges. E aí os comentários se resumem a elogiá-lo. Só porque eu quero ver agora, minha internet deu uma pequena falhada, mas eu já conectei o 3G e consegui a tempo ler o comentário da Mariana Santana falando que o Gabriel arrasou. E da Ana Júlia falando que o Gabriel maioral. Olha aí, Maioral, então maioral. Muito bem. Se vocês quiserem o Gabriel também, avisa de novo volta, que a gente avisa, traz o Gabriel de se volta. vocês comentarem muito, a gente traz ele de volta. E bota aqui, porque Isso aí. a gente tá que tá. Agora a gente tá de Agora, volta. A gente tá de volta e voltamos com tudo já. Botamos com tudo. Caros ouvintes, muito obrigado novamente. Eu queria fazer um agradecimento especial à Bianca, que veio aqui com todo o carinho do mundo. Ela tava lá nos afazeres dela, teve de vir pra produzir.
o nosso episódio. Então, muito obrigado, meu anjo. Ela tá ali quietinha, gente. E Mas ela ela fez tá um fazendo joia, e ela fez coraçãozinho. um joia e meio coração. Meu pra coraçãozinho. você que não está vendo ela que nem a É, gente. a gente responde que nem a Maia Massafera. Tudo de bom pra você, Bianca. E é isso, caros ouvintes. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado da nossa pequena homenagem ao Silvio Santos. Até a próxima e tudo de bom.